Boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 7 de julho de 2023, sexta-feira, 7 de julho. Hoje, eu e a pastora Celina, nós completamos 44 anos de casados. Parabéns para nós dois, para toda a família, meus filhos, meus netos, meus genros. Sou grato a Deus por essa tão grande bênção na minha vida. Amém? Também quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. É só clicar aqui no botão, logo abaixo, inscrever-se, depois acionar o sino de notificações, todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for gravado, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura e liberta, tá bom? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. E, por último, dizer que nós não estamos orando pelos pedidos de oração, mas a gente anota aqui no nosso caderninho de oração e a gente ora fora do vídeo, porque para o vídeo não ficar muito extenso. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês a segunda carta de Paulo. Deixa eu marcar aqui esse texto que eu vou precisar dele. Segunda carta de Paulo, no capítulo 1, no versículo... eu vou ler aqui... Eu vou ler a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque, é aqui que eu vou a mensagem, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Eu quero ficar com vocês aqui no versículo 8, que Paulo diz assim: Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo aqui ele não fala claramente o que aconteceu, mas alguns historiadores, eles creem que o que aconteceu com Paulo aqui, Paulo está falando sobre aquele episódio que é narrado lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 19, a partir do versículo 23, quando aconteceu aquele evento lá em Éfeso, aquele artífice, aquele ourives Demétrios que fazia modelos de metais, de prata, para poder vender lá no templo de Diana, que era a deusa adorada em Éfeso, e Paulo orientou, esclareceu o povo que aquilo era idolatria e tal, e aí como Demétrios viu que a fonte de renda dele, que era fazer aquelas medalhinhas, aquelas coisas, poderia dele e dos outros ourives que com ele também faziam a mesma coisa, aí ele juntou todos os ourives, fizeram um levante lá em Éfeso e chegaram a bater em Paulo e ele quase vai à morte. É disso aqui que Paulo está tratando, tá bom? Então, mas Deus deu o livramento, amém, queridos? Agora, veja bem, dificuldades, elas acontecem na vida de todos nós. No caso aqui de Paulo, o problema foi tão sério, foi tão grave o que aconteceu, que ele esteve à beira da morte. Mas a palavra nos mostra uma coisa interessante, o que Paulo está falando aqui é uma coisa interessante, que quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente precisa entender uma coisa, que mesmo durante a dificuldade, o que a gente precisa focar a nossa mente, o nosso pensamento, é na nossa confiança em Deus. É porque é Deus que pode nos dar o livramento.
Quando uma dificuldade é acima das nossas forças, aí nós estamos no lugar perfeito mesmo para confiar em Deus, porque se é acima das nossas forças, se é além das nossas possibilidades, da nossa capacidade, o que nos resta? Confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, Deus é fiel. Paulo passou por uma prova, né? Ele passou por um teste aqui e Deus deu o livramento. A fidelidade de Deus em nossas próprias situações difíceis, né, circunstâncias difíceis, é que nos permite compartilhar com os outros aquilo que Deus, por ser fiel, né, a nós, né, foi fiel a nós, que confiamos, será fiel a eles também se confiarem. A gente pode ajudar outras pessoas assim. Nós passamos por um teste, passamos por uma prova, passamos por uma dificuldade. Passamos, Deus nos livrou. Agora nós temos um testemunho da fidelidade de Deus. E é esse testemunho que vai ajudar outras pessoas a também confiar em Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque quando a gente está passando por um momento difícil, tudo que a gente quer é se ver livre. A gente não consegue, às vezes, ter a sabedoria de saber entender as coisas e saber a quem recorrer. Muitas vezes a gente recorre a pessoas, fala com as outras pessoas, menos com quem pode resolver, que é Deus. Não existe nada sobre modo difícil, impossível para Deus. Não existe nada, querido. Para Deus tudo é possível. Aqui Paulo diz que ele recebeu praticamente uma sentença de morte, que até poderia impedi-lo de confiar em Deus e de confiar na ressurreição. Ele viu, olha, agora eu vi. A minha situação ficou gravíssima, a ponto de eu pensar agora só a esperança, a nossa esperança de perder a própria vida. E passamos então a confiar, se Deus ressuscita os mortos, vai nos ressuscitar se a gente morrer. É o que Paulo diz. Talvez você esteja se sentindo assim, debaixo de uma situação difícil, né, que você entende que é além da sua capacidade de suportar, você não vê uma saída, não vê uma possibilidade. E é exatamente neste lugar, querido, que a fidelidade de Deus pode se manifestar se você confiar. E você precisa confiar em Deus. Mas confiar não é apenas falar, eu confio. Confiar, queridos, é se permanecer firme. Firme com Deus, independentemente da circunstância. Lá em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 1, ainda no versículo 20, Paulo diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Amém, queridos? Na Bíblia Amplificada, Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, diz assim o versículo 20 de 2 Coríntios capítulo 1. Porque as muitas promessas feitas por Deus são nele, sim, em Cristo, entre parênteses, Cristo. E por ele também, né, Cristo, também, entre parênteses, proferimos o amém, assim seja, né, a Deus, para a glória de Deus por nós. Sabe, queridos, Deus quer, a vontade de Deus é que nós sejamos completamente dependentes dele. E se a gente tomar essa posição, sabe, de ser 100% dependente de Deus, você está em boas mãos, porque Deus nunca falha, querido. Deus não tarda. As pessoas dizem, a justiça de Deus tarda. Não, querido. Deus não tarda. Deus chega no momento exato. Ele nunca falha. Nós precisamos, sabe, focar a nossa mente na palavra, renovar a nossa mente com a palavra, para que a palavra seja a nossa bússola, a palavra seja a luz que nos orienta, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra seja a nossa orientação, porque se nós estivermos firmes na palavra, querido, Deus não falha, nós vamos provar da fidelidade de Deus. E parte do plano de Deus na nossa caminhada com o Espírito Santo é que a gente saia de uma mentalidade de independência, não, eu posso, não preciso de Deus, para uma mentalidade de total confiança, total dependência de Deus. Esse é o propósito da nossa caminhada com o Espírito Santo. Por isso ele está aqui dentro, para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Agora, nós precisamos decidir contar com ele.
Nós precisamos decidir, escolher, viver na dependência do Espírito Santo para toda e qualquer decisão, para toda e qualquer escolha na nossa vida. Não nos adiantarmos, porque se a gente adiantar, a gente está se responsabilizando pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Mas confiar que Deus é o Deus de toda consolação, Deus é o Deus de todo livramento, Deus é o Deus de toda misericórdia, de toda graça na nossa vida. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra seja libertadora, seja refrigério, seja bálsamo na vida, na mente e no espírito dos meus irmãos que estão assistindo. Pai, sobre cada um que está assistindo essa palavra e sobre cada um da família Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, harmonia, proteção, provisão, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.